De acordo com o magistrado titular da Vara de Curatelas de Porto Alegre, entre os idosos, a média de idade das pessoas interditadas é acima de 80 anos. As causas, segundo ele, são as mais diversas, mas se concentram em duas principais, o Alzheimer e as demências senis. Mas não são só os idosos que precisam de interdição. Muitas vezes, pessoas jovens apresentam incapacidades. Nos não idosos, os retardos mentais, psicoses e esquizofrenia figuram entre as doenças que mais causam interdição judicial. Se pode dizer que há algumas dificuldades dependendo, vamos dizer assim, da patologia, né, do problema que a pessoa apresenta. Porque há transtornos psicológicos, né, que vão ter facetas que são mais difíceis de distinguir, e aí por isso o uso da área especializada, da área técnica, né? A função cognitiva é a capacidade cerebral de controlar os meios interno e externo. Por exemplo, eu estou com sede, mas estou no meio de uma entrevista. Sei que posso esperar ela acabar para só depois beber água. Quando eu faço isso, eu estou no controle do meu meio interno e externo. Mas algumas pessoas perdem essa capacidade. É quando elas têm a função cognitiva afetada. Existem 5 subtipos, domínios cognitivos, na verdade, básicos, tá? E todas as funções são decorrentes de uma combinação dessas e tem circuitos específicos, né? A memória, que é mais conhecida junto com a linguagem, né? E a atenção, tá? As funções executivas, que na verdade é o que o ser humano tem de mais elevado, que nos torna mais humanos junto com a linguagem, né? Porque memória muitos outros animais têm até melhor do que a nossa, apesar de não uma memória tão abstrata, mas memória sim, né? Essa história da memória do elefante, o rato também tem uma excelente memória, proporcionalmente ao seu tamanho. Então, as funções executivas é o que tem mais a ver com a inteligência, né? Planejamento, iniciação, se eu vou fazer agora ou se eu vou inibir a história da sede para tomar água, isso é planejamento, inibição, iniciação de ato, né? Oportunidade, momento oportuno, né? Enfim, funções executivas de um modo geral. E, por fim, funções visoespaciais, percepção visoespacial, né, que é o cérebro que constrói o que nós estamos vendo, na verdade. Né? O olho só informa lá para o cérebro, mas quem constrói e orienta, né, é o cérebro. Professor adjunto do Departamento de Medicina Interna da Faculdade de Medicina e da Pós-Graduação em Ciências Médicas da URGS, o neurologista atua como pesquisador nas áreas da geriatria e neurogeriatria. Foi responsável pelos encaminhamentos médicos para interdição no Ministério Público e na SPAM. Para o especialista, o processo de interdição pode se tornar mais complexo quando a doença não pode ser detectada por meio de exames. São as chamadas doenças funcionais. O diagnóstico de esquizofrenia, de psicose bipolar, né, ou de depressão psicótica, que é dado mais especificamente pelo psiquiatra, são doenças funcionais onde o exame do cérebro ele é quase sempre normal, né? Diferente das doenças neurológicas, primariamente neurológicas, ainda que levem a alterações neuropsiquiátricas, que são mais comuns nos idosos. A esquizofrenia ela costuma manifestar-se no início da idade adulta, né? Então, quando se imagina que a maioria das pessoas, né, tendo um cérebro saudável, seja plenamente capaz de exercer essa capacidade, né? Então, se o indivíduo tem um diagnóstico de esquizofrenia grave, né, o suficiente para não ser controlada com medicamentos, né, então ele vai necessitar, ou ela, ser curatelado pelo Estado também, do mesmo modo que um idoso ou, né, uma pessoa de meia idade que desenvolva também uma demência, né, por doença no cérebro, doença orgânica, levando à perda de funções cognitivas, que por sua vez vai levar à perda parcial ou total da sua capacidade para os atos da vida civil, como ocorre na doença de Alzheimer. O mal de Alzheimer representa 50% dos casos de incapacidade civil, segundo o médico, mas existem outras doenças que também afetam o discernimento. Demência vascular, demência por corpúsculo de Lewy, né, que lembram a patologia da doença de Parkinson, mas já junto com alterações cognitivas, demência frontotemporal,
Outros tipos de demência por infecções como HIV, AIDS em qualquer faixa etária, por trauma, né? Por um grande AVC, que também faz parte da demência vascular, e assim por diante, né? Mas essas que eu citei correspondem a mais de 90% das demências. A doença de Alzheimer tende a afetar mais a memória e a orientação no início. As outras demências tendem a afetar mais o planejamento, as funções executivas, né? Eventualmente a linguagem. Mas espero convencer vocês de que observando esses pequenos passos sobre o... Eu não devia ter tomado aquele champanhe. No Alzheimer as pessoas eventualmente se perdem, né? Às vezes a família não se deu conta ou acha que aquele esquecimento é normal da idade e chama atenção quando o idoso se perde, né? Então também é uma característica comum na doença de Alzheimer. É claro que isso vai depender do tipo de demência. Nem toda demência vai levar como primeiro sintoma a alteração da memória. Isso é mais tipo do Alzheimer. Mas até o próprio Alzheimer pode começar com a desorientação espacial, né? Ou com outro tipo de alterações menos comuns. Quando há mês a mês ou ano a ano uma progressão dos sintomas cognitivos, né? Que vai levando a uma proteção progressiva da família e um certo afastamento do idoso de suas funções, que costuma começar pelas mais complexas. Por exemplo, o homem ou a mulher, né, que controlavam as suas finanças, né, passam a deixar de controlar e, digamos assim, uma senhora que controlasse as finanças de casa, né, ela fosse no banco, controlasse, o marido passa a assumir essa função que antes era dela, por prejuízo cognitivo, né? Ou vice-versa. Isso para falar de pessoas que já estão aposentadas. Sim, isso porque, segundo o médico, pessoas em plena idade produtiva podem ser afetadas por esses males. E no ambiente profissional, esses sinais de que algo não vai bem ficam ainda mais evidentes. A doença de Alzheimer pode começar em qualquer faixa etária, né? Então a chamada Alzheimer pré-senil, a demência frontotemporal também, mas não raro começa ali por volta dos 60 anos, um caso de um gerente de banco, um caso de um diretor de uma escola privada, né? Que a família acha que ficou deprimido, né? E com alterações cognitivas progressivas porque foi demitido e deu uma função que gostava muito, quando na verdade a doença é que levou à demissão. É o caso retratado no filme Para Sempre Alice, em que uma renomada professora de linguística aos poucos passa a esquecer certas palavras e se perder pelas ruas de Manhattan. Ela é diagnosticada com Alzheimer. A doença coloca em prova a força da família. Eu tenho uma leve deficiência cognitiva. Pode explicar melhor? Em fevereiro, eu recebi o diagnóstico de estágio inicial de mal de Alzheimer precoce. O quê? Ali? Eu não encontrei o banheiro. Tá, tudo bem, querida. Vem, eu ajudo você a se limpar. Eu não sei onde eu tô. Essa variedade envolvendo pessoas que não são idosas tem se apresentado mais multifacetada do que nós poderíamos imaginar de uma certa maneira há algum tempo. Porque diversos problemas têm aflorado por conta da sociedade, vamos dizer assim, da sociedade contemporânea, né? De como é que nós temos reagido às mais variadas dificuldades da vida cotidiana, né? E as reações emocionais de alguns podem levar ao reconhecimento de algumas dificuldades que depois, por sua vez, causem a necessidade de interdição de pessoas que, ao enfrentar essas dificuldades do cotidiano, não tenham mais condições de decidir por si próprias.